Vamos chamar a nossa convidada? Claro. Então vamos lá. Solta a chamada da nossa querida convidada de hoje. No programa de hoje recebemos a beleza a serviço da informação. Uma grande influenciadora quando o assunto é nutrição e vida saudável. Muito Krispy Kreme. É bela não só no nome, mas também em suas palestras e livros. Podia estar agora em Dubai. Bela Falcone! Diretamente do metrô de Caracas. Bela Falcone. Olha, se eu Pode sentar fosse aí, Bela. homem. Tudo bom? Bacana, por favor. Bem, gente. Como eu acho bonito o seu nome. Eu amo meu nome. É um nome, bonito. Bela Mas meu nome é Falcone. Isabela. Não, mas Bocelli Falcone. Bela Falcone é um nome forte, é um nome, né? Italiano, É bonito. Deve ser Obrigada. legal ter um nome assim, né? Bela Falcone. É legal. De presidente. Tudo bem? Quem sabe, né, um dia. Ó. Bela pro presidente? Não sei. A gente nunca sabe. O mais difícil tá. A gente se surpreende no futuro. A gente tá Mas nem do meu condomínio. se eu tô surpreendendo a cada semana. Você não tem vontade de... Não tem. Não? Sabe quando eu me posicionei politicamente no final do ano passado? Uma galera me escreveu, é só o que faltava, agora ela vai aparecer aí, candidata a deputado. Eu falei, gente, não, eu só tô tentando fazer meu papel de cidadã. Não tem interesse, não. Nenhum. Mas Acho a que não tem galera vocação. tá ligada em política, né? Tá, eu sou um exemplo, né? Eu nunca me liguei minha vida inteira, mas a gente se pegou num momento bem dividido, né, do país e a gente foi, botou a cara a tapa ali, criou coragem, falou, tomou umas lapadas também, perdeu seguidor, ganhou hater. Mas vida que segue, né? Vai fazer o quê? O que te fez tomar um posicionamento, assim? Porque foi só essa polarização que tá tomando conta de todo mundo, mas você, pessoalmente, o que te fez tomar um posicionamento? Você sabe que por muito tempo a gente se acovarda, né? A gente fica com medo, assim, o que vão pensar sobre a gente, o que vai... enfim, é toda aquela história, né? Que a gente fica intimidado, amedrontado diante dessa história de cancelamento, de, ai meu Deus, vou perder. Só que eu fiquei pensando, falei, cara, por que as pessoas podem se posicionar, por exemplo, pra esquerda e tá tudo bem, e quem é de direita conservador não pode? Exato. Então eu vou me posicionar, sabendo, né, dos riscos que eu corro no sentido de agradar a uns, desagradar a outros, mas como cristã, posicionamento é tudo nessa vida. Não existe muro. Assim, o muro é do diabo. Se você tá em cima do muro, uma hora Você cai. vai ser empurrado por você vai ser empurrado. Então, assim, tem até uma história, né, que meu marido me contou que ele leu um post um dia que eu achei o máximo, que era, assim, tinha uma pessoa do lado de cá do muro. Aliás, a pessoa tava, ela tava em cima do muro, aí tinha de um lado os anjos e do outro lado o diabo. E aí os anjos ficavam chamando, vem pra cá, e o diabo não chamava. E aí ele estranhou, falou, mas só os anjos estão me chamando, o diabo não me chama, por quê? Aí os anjos falaram, porque o muro é dele. E é bem isso. Se você não se posiciona, o cristianismo é sobre isso, é sobre posicionamento. Eu nunca me envergonhei e jamais me envergonharia de dizer que eu sou cristã, de defender o evangelho, de postar. Não que eu seja perfeita, a gente não é santo, a gente erra, a gente é falho, a gente é miserável e pó. Mas eu tenho meu posicionamento. Pecados capitais que a gente tem. Né? Toda hora, a gente peca em pensamento o tempo todo. Só que eu tento viver de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente se pegou ali no final do ano, né, diante de pautas, principalmente pautas identitárias, que vinham, que confrontavam diretamente a minha crença, eu me senti muito mal de não falar nada. Eu falei, pelo menos eu posso usar dessa oportunidade para falar, sei lá, sobre ideologia do gênero, sobre marxismo cultural, para ajudar mães a conversarem isso com os filhos, a abordarem esses temas, que eu acho importante, né, de falar em casa. E foi assim, as coisas foram fluindo e não foi fácil, não tem sido, mas não me arrependo. Boa, e o que você acha? E é cristão que tomou partido pro outro lado, pro lado da esquerda. Porque teve um cantor aí que teve uma polêmica, né? Que ele. O Leonardo Gonçalves, que tomou. Teve o outro também, sem ser ele. Kleber Lucas que queria também. mudar a Bíblia, né? Meu Deus. Que diz que não pode. Que não pode. Você acha que não existe cristão de esquerda? Não pode falar vestes alvas, que não pode mais falar vestes brancas. Mas isso tá na Bíblia, né? Você acha que não existe cristão de esquerda? Eu acho que é um conflito grande, assim, de princípios. Porque quando a gente fala, por exemplo, pautas que a esquerda defende, por exemplo, o aborto,
Isso é algo completamente inadmissível do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Mas existe uma onda agora, que é a teologia liberal, a teologia da hipergraça, a teologia da prosperidade, da libertação, e tudo isso confronta muito a boa teologia, né? Uma teologia reformada, uma teologia raiz, aquela teologia que expressa o que está nas escrituras. Então, essa invenção de moda, essa pataquada toda, ela foi muito absorvida pela igreja cristã. E isso é muito triste. A gente vê essas coisas permearem no nosso meio e ser aceitável, né? Assim, para várias pessoas. Eu não tô aqui para julgar ninguém, o posicionamento de ninguém. Eu acho que nós, como cidadãos, temos o direito de fazer as nossas escolhas. Mas não fala que você é comunista cristão, cara. Porque não existe. Só o Dino. Você sabe que esse debate que você trouxe é muito bom. Você é cristã reformada, né? Eu vi que você é presbiteriana. Que a gente tem que dividir, né? O cristianismo mais para o catolicismo, o reformado, que é o caso da presbiteriana, e os evangélicos, quando a gente tem a teoria da prosperidade, na católica, onde surgiu a da libertação. Tem uns filósofos marxistas franceses, Badiou e também o Pier Paolo Pasolini, italiano, ele falava que o Cristo, ele é uma forma repetida por Marx. Né, que Cristo era socialista e que Paulo de Tarso, apóstolo, era uma espécie de Karl Marx e Jesus Cristo era um Lenin. Então Jesus ele é muito aviltado em todos os lados. Jesus ele virou um coringa hoje. Eu acho que a gente tem que lutar por ética. Porque da mesma maneira que você usa Jesus para falar do comunismo, muita gente usa Jesus para falar do ódio. Porque o Cristo é uma referência, né? Você não acha que Jesus virou coringa, cada um usa como quer? Na verdade, não só Jesus, como toda a mensagem do evangelho, né? As pessoas aprenderam a conformar aquela mensagem para acomodar a sua própria vida, como é o caso de algumas personalidades aí do meio gospel que cometeram alguns erros e que seria muito mais bonito a pessoa assumir, pedir perdão a Deus, né? Dizer, olha, errei, sou ser humano, como todos nós erramos. Quem nunca pecou, quem nunca peca. Mas para eles, me parece, não sei, por uma questão de narcisismo, de vaidade, de ego, tentar acomodar a mensagem do evangelho para que a vida daquela pessoa caiba, então, no discurso cristão. Então, é muito claro que isso vai acontecer, né? Jesus é a maior personalidade de todos os tempos, a parte, né, do fato mais importante, que é ser filho de Deus e o próprio Deus, mas é uma referência, né, para muitas pessoas. Então é fácil pegar a figura de Jesus e usá-la de acordo com aquilo que te... Mas Bela... Pois não. Não, Bela, eu estava olhando aqui um pouco. Eu conhecia já um pouco seu trabalho, mas acabei estudando mais. Você faz muitas palestras, né? Faço. E aí eu queria perguntar se você usa esses princípios, a gente pode chamar de cristão ou judaico, do mundo judaico-cristão, nas suas palestras, né? Porque você fala, tem, claro, palestras que eu vi aqui de nutrição, mas também você fala um pouco de sucesso, de empreendedorismo, de um coach de lifestyle. Eu queria que você falasse um pouco como que você desenhou isso para ajudar as pessoas. Sim, eu tento trazer o cristianismo de uma forma íntegra, assim, para absolutamente todos os temas que eu abordo na minha vida. Porque o grande erro do cristão é tentar compartimentar Deus. Aqui ele entra, aqui ele não entra, aqui eu posso usar, aqui eu não posso usar. Eu não tento enfiar a minha religião goela abaixo de ninguém, mas eu não excluo o Senhor Jesus de absolutamente nada da minha vida. Então, se eu vou falar de empreendedorismo, eu vou trazer uma visão bíblica. Se eu vou falar de saúde, tanto que eu lancei um livro que chama Por que eu não consigo ser saudável. Na verdade, na capa é Porque eu não consigo emagrecer, ou emagrecer cortado, embaixo saudável, trocando uma coisa pela outra, né? Porque nessa obsessão que as pessoas ficam só pelo emagrecimento, esquece do tema saúde, que é o mais importante, né? O perder peso, ele é só uma consequência de se tornar saudável. Então, neste livro, eu trouxe três pilares, que são os pilares que eu estudei, né? Neurociência, nutrição e teologia. Neurociência eu acabei cursando só metade do curso. Eu tive um professor ateu que comecei a entrar em alguns conflitos e não consegui terminar, mas deu para absorver bastante. Então eu trouxe essas 3 áreas de conhecimento para abordar o ser humano na sua integralidade. Corpo, mente, espírito, só que sem clichê. Porque a gente vê muito clichê, né? Nessas abordagens, que é uma coisa muito rasa. Eu pensei, eu preciso trazer a fundo. Começando pela teologia, que era chamada de mãe de todas as ciências, né? Que embasa e traz fundamento para todas as coisas. E ficou muito legal esse livro, eu já tive muitos feedbacks positivos. Interessadíssimo.
porque você estudou, né, teologia, e você fala sobre nutrição. E existe, se você parar para pensar, em todas as religiões, tem uma relação com a comida, né? O agradecimento, a reza. Jejum, né? É um dos pecados capitais, né? Da comida. E isso você aborda. Você é o nosso problema. A gula, né? Não, o nosso problema é um pecado capital. É um pecado. Porque quando Deus fez a gente, fez pra gente ser bom. O nosso princípio é ser bom. Olha o Pavivi. Sim. O Pavivi. Sapato maravilhoso. A gente Sapato sabe, da Vai Vai. a gente sabe que a gente tá aqui Sapato para fazer o bem. A gente sabe disso. Só que a gente tem os pecados capitais. E o que tem de pecado, meu amor? Vem A gente sabe que a gente tem pecado, a gente olha outro cara, a gente olha ali e vê a pessoa mal educada, a gente vê uma pessoa escrota, a gente fala, como tem nessas pecado? eleições a gente pecou muito, hein? E a gente vê isso aí, e aí a gente fica perdido, e a gente fica pensando, onde é que está a resposta do sofrimento? Onde é que está a resposta do sofrimento da vida? E nem Deus deu essa resposta, que é a história do Jó, né? Deus não fala para gente, ele não dá a resposta direta. Por que a vida tem sofrimento? Né? A gente não sabe isso. Então a gente tem que trilhar o caminho para saber lá no final. Mas a gente parte da premissa do seguinte, né? Jesus, ele conquistou a glória passando pelo Calvário, né? Isso. Quem somos nós o Jesus pegou o pecado da galera inteira e falou, deixa comigo. Bateu no peito. Pão, é meu, o pecado de todo mundo aqui Calvário, é meu, vou morrer. E conta. depois tá no Novo Testamento que ele fala que o Deus é a morada nossa. A gente é a própria... Tá lá, é o Novo Testamento, não lembro direito. Sim. Eu também sou... Nós somos templo do Espírito Santo. Né, isso, o templo. Nós somos o isso, templo. exatamente. Mas que gente... já no Novo Testamento. E de novo, agora trazendo dentro do contexto aqui, que tem tudo a ver com o tema da atualidade, né? Que são essas questões políticas e essa polarização toda. É muito louco a gente, como cristão, falar o seguinte, cara, as coisas têm que piorar para Jesus voltar. Tem que acontecer e vai. E a gente pede que fique melhor, a gente quer que fique melhor. A gente quer que fique mais confortável pra gente viver, mas não vai ficar. Se a gente crê nas Escrituras como a nossa única regra de fé e de prática, e como sendo a palavra de Deus inerrante, a gente tem que crer que Mateus 24 vai se cumprir e as coisas vão piorar. O amor de muitos se esfriará, nação se levantará contra a nação, guerras, rumores de guerras, pestilências, né? Ou seja, pandemias. Então, todas essas coisas são cumprimento de profecias que tem que acontecer para que o Senhor Jesus então venha. O Brasil vai ter que virar a Venezuela pra gente saber o que é a Venezuela. Isso aí não foi. Isso aí o Paulo Guedes falou. Isso aí o Paulo Guedes falou aqui. Deu uma avisada. Falou, é o seguinte. 6 meses Argentina. É o seguinte, vocês vão ter que saber o que é Venezuela pra saber. Eu vou ter que fazer o breakzinho, Dedê? Boa. Então o breakzinho rapidinho. O papo tá muito bom. O Instagram da Bela Falcone, que faz palestras, tem lá o YouTube, que é um grande sucesso, tem as redes sociais, é Bela com 2 L's, Bela Falcone no Instagram, tá aí, ó, milhões e milhões de seguidores. Você entra lá e ela também faz as palestras em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem, o Reginaldo já foi, ele é muito rápido. Ele é. Ô Bela, falando na questão do cristianismo, porque você falou da questão de se posicionar politicamente, e hoje se você se posiciona como cristã, são duas coisas que não é do mainstream. Né? Se você se posicionar como cristã e você se posicionar como uma mulher de direita. Até puxando assim, em Hollywood hoje, o ator que faz o Chosen, a série The Chosen, que faz Jesus, ele se posicionou e ele não é mais, ele foi pra marcha pró-vida e ele não é escolhido mais para nenhum papel. Como é que foi o processo da tua conversão e o processo de se declarar cristã? Eu me converti em 2016, foi um processo totalmente... Eu falo que as pessoas vão pelo amor ou pela dor, né? No meu caso, foi totalmente pelo amor, assim. Eu tive, lógico, algumas experiências dolorosas nas quais eu precisei de uma resposta, eu precisei desse amparo espiritual. E na época eu seguia a filosofia budista e continuava com essa sede. Eu sempre fui uma pessoa que busquei me espiritualizar, mas eu fiquei nesse caminho, lendo filosofias e livros budistas e tal, e eu nunca consegui encontrar ali as respostas que eu precisava. Até um dia... que na época acho que foi minha mãe ou minha irmã que comentou comigo, eu morava em Orlando, elas disseram, abriu uma igreja que super legal, brasileira, de pastores brasileiros. Aliás, mãe, um beijo, te amo, minha mãe muito fã, tá assistindo. Já me mandou a fotinha. Sou a maior tiete, a chefe do meu fã-clube. Um beijo, como é que ela chama? Malu. Dona Malu, um beijo, Malu. Ela vai ficar louca. Obrigado pela audiência, hein? Boa, Maluzinha. E daí eu fui pra igreja e quando eu entrei naquele lugar... Sabe aquela sensação de como eu não vim aqui antes, como que eu não estive aqui antes? Eu caí em choro e fiquei... Por isso que eu falo que o testemunho interno do Espírito Santo é a maior certeza que a gente tem do nosso selo com o Espírito Santo e com o Senhor. Porque não tem outra forma, assim. Às vezes você fala pra uma pessoa,
fulano, vamos pra igreja comigo. E o cara chega lá e fala, putz, que saco, que boring, né? Ficar aqui vendo esse povo cantar, o pastor falar alto, não é tocado. Mas quando a gente realmente tem esse processo de regeneração, é muito louco e a gente sabe, né? E aí eu me posicionei como cristã na sequência, assim, eu logo me batizei, postei foto do batismo. Claro, sempre vem as opiniões divididas, né? Tá fazendo pra aparecer, fogo de palha, não vai durar e tal e tal. E tamo aí, graças a Deus, né? Nunca me desviei, nunca vou me desviar, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude. E a questão de ser de direita, sempre fui de direita, sempre, nunca me aprofundei em política, como agora, não que eu seja uma expert, mas eu busquei li alguns livros. Mas eu sempre fui de direita porque, independente de ser ou não cristã naquela época, são os valores que vêm ao encontro daquilo que eu acredito. É por isso que eu acho que a gente não deve, muitas vezes, estigmatizar assim, o cara, pra ser de direita, ele tem que ser cristão. Não, eu conheço ateu de direita, né? A pessoa não tem que crer em Deus, ela tem que ter bom senso, às vezes, né? Entender o valor da importância. Entender valores, Eu até postei um vídeo ontem sobre conservadorismo, né? O porquê que eu sou conservadora. Eu não sei se essa frase era do Dr. Enéas, mas enfim, que diz o seguinte, eu gosto das coisas do conservadorismo porque ele é clássico. E o clássico não é velho, o clássico é eterno. E é exatamente sobre isso. Fui eu mesmo. Agora, o Bela, você não acha o seguinte, porque o cristianismo ele se funda com o Paulo Apóstolo. Eu não tô conseguindo te ver, que aflição. O cristianismo ele é fundado, né, por Paulo Apóstolo, Paulo de Tarso. E a grande mensagem dele é: a partir de hoje não há nem mais homem, nem mulher, nem libertos, nem escravos, nem gregos, nem judeus. Somos todos os mesmos debaixo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase e a descida do Espírito Santo e o fato de Deus ter se feito homem são os fatores que fundam a civilização e o regime democrático. Não há direitos fundamentais sem a ideia do Cristo, porque nós somos animais na natureza. Que direito a gente tem fundamental? Não, nenhum. Animal mais ou menos. A gente só tem direito porque o cristianismo desceu essa centelha divina do Espírito Santo em cada um de nós. E essa mensagem do Paulo ela é muito poderosa nesse momento de polarização, porque você não acha que é papel do cristão verdadeiro, e principalmente da direita, que abraça tanto a bandeira do Cristo, ser mais paciente com o discurso de ódio fajuto, disfarçado de bem da esquerda, e tentar ser mais gentil com as palavras, ser mais esperto do que as palavras hipócritas de muitos militantes progressistas? Excelente, essa não é uma missão do cristão? Excelente, foi perfeito, assim, isso eu que mandei pra ele. Não, vamos bater palma, gente. Vamos aplaudir! Homenagem ao Deixa eu te contar uma coisa, faz umas 3 semanas que eu abri uma live, porque eu faço estudos bíblicos semanais, né, uma espécie de célula online no meu Instagram. Aliás, estão todos convidados a assistir toda segunda-feira às 20 horas no meu Insta. E eu abri essa live e eu fiz eu fiz uma introdução justamente trazendo esse contexto, né, de como nós caímos nos próprios pecados que a gente condena. Ao, às vezes, não ter paciência, às vezes brigar, bater de frente. Eu me afastei de algumas pessoas, enfim, dei respostas que eu me arrependi depois. Então eu abri essa live falando, gente, eu quero pedir perdão aqui a todos que eu ofendi, porque de fato a gente acaba ofendendo mesmo. Isso é um péssimo testemunho de Cristo. A gente está no lugar, assim, não de universalizar o amor de Deus a ponto de dizer que você pode fazer qualquer coisa, libertinagem, mas de unir mesmo as pessoas e pacificar, porque a palavra de Deus diz no Sermão do Monte, né, no Sermão de Jesus, ele diz o seguinte, que bem-aventurados os pacificadores, né, deles é o reino dos céus. Então a gente tem que ser pacificador, mas é difícil, assim, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas eu acredito que este momento seja um momento oportuno que o Senhor está nos dando, da gente ser forjado no nosso caráter, separar joio do trigo e sermos testados, porque pensa bem, né, que injusto seria e que ridículo, na verdade, seria nós cristãos pensarmos o seguinte, só vai herdar o reino dos céus quem é de direita. Sim. No céu não tem esquerda e direita como nós a conhecemos aqui no mundo, né? E quem somos nós? A gente não é vigia da porta do céu. O nosso dever é pregar o evangelho. Samaria, então, Judá, mas para mim a esquerda ou a direita é a seguinte. Direita. Por exemplo, você vai ganhar o teu dinheiro, eu vou te pagar R$100 por mês. Certo. Você pega o teu dinheiro, os seus R$100, você faz o que você quiser. Você investe onde você quiser. Tá na tua mão, livre. Você tem a liberdade para gastar do jeito que quiser, comprar a casa que quiser, tomar cerveja, comprar um carro, viajar, fazer o que você quiser.
A esquerda fala, ó, é o seguinte, me dá 80 dos seus 100 que você ganhou, que eu vou cuidar de todo mundo e de você também. É uma puta de uma mentira sem tamanho. Boa. Esse é que é o negócio. Exatamente. Pois é, mas quem Você perdoa entendeu? é o Senhor. É mentira. É um discurso hipócrita, mas quem perdoa é o Senhor. Mas ele não, não tem Senhor. Não, mas vamos lá. Não Paulo tem Senhor. Não tem Senhor. Vamos lá. Peraí que agora eu tenho que defender os irmãos de esquerda aqui. É uma mentira. Nunca imaginei fazer isso. Mas é uma mentira. Mas veja bem, Paulo de Tarso mandava matar cristão. Ele mandava matar. Estevão estava lá. Pois é, mas ele foi o maior líder do cristianismo. Ele foi perdoado. Ele recebeu uma história meio A história dele é esquisita. Paulo de Tarso é meio... Pavivi conhece bem. Paulinho. Mas o Pavinato estava falando um pouco do berço da democracia, mas você tem toda a sociedade, por exemplo, asiática, que não veio do berço costumo cristão. Diferenciar as culturas da civilização, né? Eu faço essa separação. Que a civilização é aquilo que abarca todos os povos de todo o globo. As culturas, elas são restritas aos reinos e às possessões geográficas. A civilização é aquilo que tem vontade de se expandir para todos. É uma conceituação minha, tá? Entendi. Que eu faço no meu último livro. Mas é que eu não me considero um cara nem de esquerda nem de direita, eu vejo uma visão liberal. Gatinho liberal. Gatinho liberal. Tá no muro do Satanás. Não é em cima do muro. Eu acho tem um anjo. Tá em cima do muro. Eu acho que o Estado tem que... em cima de mim. Eu acho que o Estado não tem que ter religião. O Estado tem que ser laico. Eu acho que as pessoas podem ter o credo que eles têm. Sim. Não necessariamente o que está previsto numa religião deve ser lei. Normal. Se você for em alguns outros países, a lei é aplicada. Mas agora eu te pergunto, sem querer entrar no mérito aqui, mas em algum momento, na sua opinião, pergunto respeitosamente, você acha que Bolsonaro impôs a religião dele? Não acho. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que gostariam que a religião fosse imposta. A lei. Sim, mas não do ponto de vista... Não acho. Eu não tô nem falando do Bolsonaro. Essas pessoas se igualam à esquerda, porque o comunismo é uma religião secular. Exatamente. É uma religião sem Deus. Porque para mim, o que eu olho são os dados e os estudos. Eu já falei aqui várias vezes. Por exemplo... Você tem dados, Samir? Não, em casa só. Só em casa. Só em casa e no notebook. Aqui não. Com uma saudade. Tem que pagar um vinho antes. Tem que pagar um vinho antes. Ó, mas, por exemplo, vocês têm políticas de esquerda que são bem documentadas na literatura. O Bolsonaro fez isso. Dar dinheiro para os mais pobres é mais eficiente do que você ficar criando estatal. Tem políticas de esquerda que não têm o menor cabimento, como, por exemplo, você fixar preço, tabelar preço, ou criar moeda única. Inclusive, o prêmio Nobel, um prêmio Nobel de Economia, falou que nunca viu uma ideia tão ruim sobre isso. E tem outras políticas que não têm um consenso. Por exemplo, liberar a arma. Eu sou a favor de liberar a arma por uma questão da liberdade do cara que ele pode ter. Mas não existe conclusão que quando você libera a arma, você diminui criminalidade. Assim como tem também estudos que mostram que quando você libera o aborto, você tem uma geração depois com uma criminalidade mais baixa. Isso está documentado. Por quê? Porque fala assim, olha, o filho não quisto, a chance de ele ir para a criminalidade é maior. E aí você entra numa seara da religião, porque aí para um é Deus que está lá, para outro não. Mas eu acho perigoso e eu não tenho... eu prefiro me basear nos estudos empíricos e na ciência do que num dogma, porque eu acho que você pode correr riscos e desrespeitar outras pessoas. Então, mas a ciência que levou a religião pro saco, os valores mudaram. Porque o cara, ele fala o seguinte, ele fala, não, meus filhos, eu sou darwiniano, acho que cada um vai... que leve a sua vida, escolha o seu Deus. Isso. Os filhos. Não vou levar na igreja. Não vai fazer o catecismo. Não vai fazer lá, aprender a rezar, ver o santo, ver o calvário. Não passa a tradição. Deixa ele decidir. Exatamente. Aí o moleque vem aqui, aí ele vira um lobo. Baleia azul. Ele acha a turma do lobo. Ele fala, nossa, que legal que é ser lobo. Banheira de Nutella. Aí ele fica... ele se comporta como lobo. Eu sou da turma do lobo. É verdade. Parece uma trouxa. Gosta de mim. Tem. Mas perde identidade. Isso é porque o cara perdeu a identidade e valor. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas E a política, ela se apropria da Bíblia para ganhar o poder. Mas ele tem direito de ser trouxa. Esse é que é a sacanagem. Meu ponto se é que você essa tira os pilares principais de uma sociedade, Deus, a família,
E esse é o grande projeto da esquerda, né? Esse é o grande projeto de Gramsci, né? Você descontextualiza a pessoa, você tira a essência dela, ela vira um número. Então você pode enfiar o que for nela que ela vai aceitar, porque ela não tem mais uma essência, ela não tem mais uma identidade. E goste ou não, né, da religião, porque eu não estou aqui trazendo a religião como uma instituição, mas estou falando da fé. Eu sei que muitas vezes é difícil separar, porque a igreja está cheia de problema, católica, a evangélica, qualquer igreja, porque são instituições comandadas por pessoas falhas. É por isso que o nosso alvo tem que ser sempre Cristo e cada um responder por si. Mas a igreja, ela te traz um parâmetro, ela funciona como um termômetro, né? Para você medir as suas atitudes. Você sabe quem você é porque você conhece o seu Criador, porque, enfim, mas não olhando necessariamente para padre ou para pastor como um exemplo final, mas para Cristo. E se você tira tudo isso de uma sociedade, eu não vejo uma sociedade dar certo sem uma referência, né, da família, por exemplo. Sim, mas a pessoa tem que ter o direito de escolher. Não, ela tem que ter o direito, claro. Porque da mesma maneira que a esquerda, o progressismo identitário esvazia a pessoa, muita religião esvazia a pessoa também. Você quer enquadrar ela, tem que usar saia Maria Mijona. Exato. Tem que usar birote. Você entendeu? Tem que usar. Isso aí, exatamente. Tem que usar. Você também despersonaliza a grandiosidade da pessoa humana. É só você ver que toda ditadura ela começa excluindo a religião dominante do país. E você não acha que, por exemplo, a questão do aborto, ela vai muito além da religião, ela vai muito além da fé. Eu também acho. É ética. É uma questão lógica. É uma questão lógica. Mas quando vai pra isso, eu acho que dá uma confundida também. É o seguinte, quando uma pessoa... Você descobre que você tá grávida, tá? Aí a pessoa vira pra você e fala, e aí, como é que tá? Você fez o exame? Tô com um bebê, você não fala tô com um feto. Sim. Você pode estar com uma semana de gravidez, você fala sim, tem um bebê na minha barriga, você não fala um feto. Nem então, amontoado de célula. Você já considera uma mãe, ela já considera aquilo um bebê, não é? É muito simples você querer reduzir aquilo a um feto e vamos arrancar fora. Você sabe que isso é um problema na teologia, não eu já falei existe disso. Ex-mãe, existe mãe de filho morto, na minha opinião. Eita, então pesado. aquela mulher, ela vai sofrer pro resto da vida dela, mesmo que ela não queira. A que faz o aborto, né? Sim, tem um dado bem interessante sobre isso. De drogas. A pessoa pode fumar hoje no Brasil, ela pode ser alcoólatra, isso não é ilegal. Mas é ilegal ela usar outros tipos de droga. Para mim, as drogas deveriam ser conceituadas mais ou menos de acordo com o dano que ela faz. Eu não tenho convicção se a bebida é mais leve, por exemplo, que a maconha. Eu bebo muito pouco de vez em quando. E eu não fumo maconha. Não, eu não fumo maconha. Mas eu conheço vários amigos, o Zucker, o próprio Morgado, o Emílio. Sim, de vez em quando. O Emílio. Só de vez em quando. Ele vai na tarja preta direto. Você que fornece pra todo mundo. Não, eu ganho um dinheirinho. Ele manda o Vivans com brincadeiras à parte. Assim, tá bom. Qual que é... Até que ponto a sociedade deve ter a liberdade, dado que você, se fizer... que você tem o direito de escolher, como você pode escolher ter arma, e até que ponto isso tem que ser gerido pelo Estado. Eu tenho dúvidas disso. Porque quando você tem arma, você não vai matar uma pessoa. Você tem a arma, né? Lógico, a gente espera que você não vai matar. Mas o aborto, ele, no seu próprio fim, já é um homicídio, entendeu? Eu tô falando das drogas. Samir, mas posso falar? Ele foi pra todos os temas. Aborto, legalização das drogas. E no final das contas, o que o Sami não tem, e você tem é o Deus. Esses Deus pontos, no coração. Esses pontos. Deus você pode nos ver. dados. Esses pontos são, você pegar aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no mundo ocidental, esses são os temas mais polêmicos e o que dão mais votos. Por isso que esse tema sempre volta. E não tem sempre volta a arma, sempre volta o aborto, sempre volta droga. A droga É a sempre pauta volta. que o político rouba. É a pauta que o político mais Ele adora. se apropria. Isso. Mas eu tava no ponto do Sami e acho que você tem a parte mais bonita, sem falar da política, mas mais da religião, porque me parece, todo mundo quer uma prova. É o Samidana, ele tá fazendo conta lá, onde tá Deus. Tem coração de Bitcoin. Ele quer os cálculos, né? O imposto de renda de Jesus. Ele tá buscando lá. Você falou, não, eu fui pelo meu amor. Mas eu acompanho algumas das suas histórias. Você teve também uma luta forte também com seu marido, graças a Deus ele tá bem. Aonde Deus apareceu pra você? Porque tem gente que fala, não, tá o tempo inteiro. No pão. É o que o Sami quer saber. Aonde está Deus? Por isso é que eu sempre insisto nessa questão do testemunho interno do Espírito Santo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. Não ateísta, mas cética em busca de razões. Eu queria entender o porquê, mas me prova, me fala, me dê uma pista Não tem. disso.
Então, o testemunho interno, ele é avassalador, por quê? Porque ele é um testemunho entre você e o Espírito Santo de Deus. Você sente aquilo, é uma experiência pessoal, que não é psicose, que não é transe, que não é hipnose. É algo sublime, não tem como a gente explicar isso em palavras. E quando você lê a Bíblia com o discernimento do Espírito Santo, tudo parece fazer mais sentido do que quando você lê a Bíblia como se ela fosse uma literatura qualquer. Ela não é uma literatura qualquer, né? Ela é a palavra de Deus. E esse testemunho interno é que faz toda a diferença. Tem um livro, inclusive, que eu te sugiro a leitura, que é maravilhoso, do John Stott, que é um dos maiores teólogos, um dos que eu mais admiro, que se chama Crer Também é Pensar. Porque tem muita gente, e isso é uma falha nossa, né, dos nós cristãos, que a gente fala assim, eu creio porque eu creio. A nossa fé não é cega. A nossa fé não é uma fé no escuro. Nós sabemos em quem nós temos crido. E existem diversos dados, inclusive sobre a pessoa de Jesus, né? Quando a gente busca na arqueologia, na história, nós temos dados sobre Jesus. Mas quem garante que ele era o Filho de Deus? Bom, nunca ninguém conseguiu desmascarar Jesus até hoje, plenamente. Sempre fica ali um gargalo. As pessoas tentam, a ciência tenta. Mas, na verdade, a Bíblia só confirma a ciência. Quando a gente puxa dados, por exemplo, Abraão, né? Quando ele era Abrão, antes dele começar a sua missão ali, quando ele foi chamado pelo próprio Deus, ele era uma espécie de astrólogo, ele ficava observando os astros, enfim. Então a gente já percebe que já existia essa experiência observacional ali nos tempos do Antigo Testamento. As estrelas, a areia, para ele saber. Tudo, de que a Terra era redonda. Existem alguns versículos que nos dão essas pistas e esses entendimentos. Então, em momento algum, a gente vê a Bíblia negando a racionalidade. No entanto, existem coisas que nós, enquanto criaturas, a gente não consegue explicar, porque o nosso cérebro é finito. E se fosse infinito a ponto de entender a infinitude de Deus, nós seríamos Deus. Então, mas isso aí, o próprio Tomás de Aquino lá, o Santo Agostinho, que século foi lá? Esse é século XIV, depois você desce é que o mundo, isso aí tá tudo explicado. Esses malucos lá, esses malucos... Registro de Jesus, tem um só. Não é, cara. Diga. Não é, cara. O mundo é muito louco. É um registro do historiador Flávio Josefo, é um registro histórico só. Professor, o senhor há de concordar. Não, você é um puta professor. Professor. O sapato da mocidade. O que acontece é o seguinte, o mundo, porque essas respostas, esses caras já colocaram na razão lá. Tomás de Aquino, Agostinho, sim, e os eclesiásticos, eles já botaram na razão. Se você faz uma leitura a gente está discutindo agora, um negócio já está resolvido lá atrás. Se você faz uma leitura conjunta do São Tomás de Aquino, que é o maior teólogo, da igreja, com o Chesterton, que é o príncipe do conservadorismo católico inglês, eu parto o seguinte: o que eu posso dizer de Deus? Nada. Por quê? Eu posso dizer como Deus é, o que Ele quer, como Ele faz, porque Ele faz, quando Ele faz? Não posso, porque senão eu sou Deus de Deus. Isso aí. Eu posso limitar, Deus só quer que... Não posso. Eu não sou Deus. A partir do momento que eu faço isso, eu reduzo Deus. Então eu não posso descrever Deus, dizer por que Deus fez isso, por que Ele fez isso diferente, por que Ele criou aquilo outro, o que Ele vai criar, o que Ele quer. Não posso. Quem criou Ele? Sabe qual é a única coisa? Saber quem criou Ele. Não, Deus ninguém criou, porque Ele é a razão primeira. E sabe a única coisa que eu posso dizer de Deus, se eu quero dizer que Deus existe, é o seguinte: que Deus existe, mas nada. E para Ele continuar existindo, tem uma regra básica que Ele observa: continuar existindo. Parece bobo, mas é profundo. Por quê? Se Deus existe e continua a existir, Ele respeita a sua existência. Aí você tá falando de um então a razão, Deus, que é a razão de tudo, que pode ser a razão científica. 3 mil deuses. Exado, não. Se você falando de qualquer, da razão primeira de todas as coisas. Vem o Zé do caixão. Mitologia grega. Ô, Sami, vamos lá. Até no politeísmo a gente tem uma origem dos diversos deuses. Então eu tô falando de Deus como razão, da mesma maneira que a ciência busca uma razão. Em um só, você tá eu tô te falando filosoficamente. Tá, quando você vai para o Rig Veda, que tem lá milhares de deuses hindus, você tem um fundamental, que são os 7 rizis, mas isso é uma conversa longa. Então tem sempre um fundamento, uma razão. A ciência busca uma razão. Quando a ciência encontrar essa razão, acabou a ciência, porque esse é o sentido dela. E a religião, ela já parte do pressuposto de que Deus é a razão de tudo. É a razão primeira. Então eu não posso dizer nada dela, a não ser que ela existe. E se eu quero dizer que ela existe, ela continua existindo. E para continuar existindo, ela tem que se respeitar. Portanto, a única coisa que eu posso dizer da razão primeira de todas as coisas, a única coisa que eu posso dizer de Deus é que Deus é aquilo que respeita
Deus é aquilo que se respeita. E se nós quisermos sermos chamados de filhos de Deus, nós temos que nos respeitar e respeitar o outro. Boa. É isso aí. Boa, Pavinato. Deu aula aí, hein? E tem mais, Pavinato. Boa, Pavivi. O martelo. Tem mais, com o martelo na mão. Sapato da X9. Do juiz. No final de tudo, no final do cancelamento, certo, só vai sobrar tua família e Deus. E olha o lá. resto, meu amigo. Ou só você. Tem família que não vai... Nem Só vai olhar a mensagem do WhatsApp e vai responder. Vê a Richthofen aí. É. Muito bem. Que mais? Que aula, hein, que você deu agora, hein? Não, a gente foi para um Tomás de Aquino. profundo. É, a partir dele. Então, mas os caras... Chesterton Eu sei, mas bicho... Quem tiver oportunidade de professor? ler Chesterton, lê. Hein, professor? Os caras estão discutindo os negócios, ficou discutindo antigo agora. Por quê? Canavial de idiotas? Há um canavial de idiotas aqui. Canavial de paixão. Bom, Humberto Eco diz que sim. É, né? Disse sim. Responder citando é sempre ótimo. Humberto Eco diz que sim. Sim. Você acha que a gente está meio imbecilizado? Não, e o problema é que as pessoas não vão a fundo. Por exemplo, as pessoas leem Chesterton, elas leem ortodoxia e acham que o conservadorismo é aquilo. Mas o Chesterton, ele é toda uma obra. Ele não é um livro. Então as pessoas leem um trecho, elas veem lá um print de uma frase e elas reduzem um conceito amplo e complexo que é o conservadorismo cristão àquela frase que eles leram. E não é isso, você precisa conhecer a obra, você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer toda a complexidade. Nada é fácil. Não existem respostas fáceis em questões existenciais. É, a felicidade, então, o sofrimento. E quando o Chesterton ele caminha com esse pensamento de São Tomás de Aquino para a base do respeito, você vai de encontro com a essência do cristianismo, que é o respeitar, que é viver, amar o próximo. Então, mas a ciência levou pro buraco. Não levou. Levou. A questão... Levou porque você acha que você é mais... Por exemplo, o cara que é ateu, ele acha que ele é muito bacana. Sim. Tem um ateu chato pra caramba. Muito. Você chega e você fala, puta, eu acredito em Jesus, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o catecismo, ele olha pra você e fala assim, que idiota. Perda de tempo. Que idiota. Tem esses caras. Sim. O cara acha. Como tem cristão soberbo, né? Que olha Mas demais e fala, também. Também indo pro tem. inferno, irmão, vai queimar no mar. Acha que tem é... muito. Eu não vou dizer que a maioria, mas Deus. tem muito. Tem muito. Infelizmente tem. Exato. E faz com que isso queime nosso filme, né? Porque Jesus, quando ele veio, ele não ficava tirando onda, né? E aí, galera, sou o filho de Deus aqui, ó, querem autógrafo? Você quer meu pai? Façam filas aqui. Ele não fazia isso. Ele podia ter feito, né? Mas ele não fazia. Então deixou o exemplo pra gente, lavou o pé ali dos discípulos. E a gente, muitas vezes, se pega nessa soberba de achar que estudei teologia, sei mais, ou creio em Deus, tô indo pro céu e você não. Exato. Não, eu quero ir pro céu. Eu posso ir pro purgatório um pouco. Eu já tive essa... Você tá no Conversa com você um mesmo. pouco. Você tá já, a gente já tá. Não, tá nada. Você não sabe. Até o final dos dias. Você não sabe. Você vai pro purgatório um pouco? Eita, que aqui nós vamos entrar numa discussão teológica, hein? Você vai um Porque pouco, nós não né? cremos em purgatório. Teologia Você vai um pouco? Já não tem. Já voltou. Tem purgatório. Não é não. Não tem criação nenhuma. Criação tem o do purgatório. Vaidade. Tem o inferno, o purgatório e o céu. Você é católico, né? Você vai um pouco... eu sou católico. Nós, reformados, a gente não crê nessa... No purgatório doutrina, tem. Não. É assim, ou sobe Você ou não desce, sabe o que é o purgatório. Não dá uma pausa, não tem terceira via. Porque a Tá no palavra de purgatório. Deus Sabe o diz que é o que a purgatório. todo homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso Não, o tem o juízo. purgatório. Purgatório é danado. Tá é meio lá. Walking Dead. Não é o inferno. Você tá falando Então, não. se bobear, Tá a gente falando já da tá novela nele, Viagem. então, né? O purgatório é a prisão preventiva. Não? Tem. O purgatório é a prisão preventiva. O purgatório é pra quem faz, né? Fala, Eu puta, acho não que é sei uma o quê, viagem, mas isso aí. ainda você tá no caminho do bem. É a prisão preventiva. Você pode acha que não ser tem, relaxado. Eu acho que é aqui. Aqui é o purgatório. Então você acha que você vai ter uma Aqui é segunda bom. chance? Não, aqui é bom, cara. É, mas é aqui que Imagina, você sofre. Olha, e aqui que você melhora. Não, pera lá. Não, aqui é sofrimento. Então, É isso aí. Tem o Não, sofrimento. pera lá, melhor- depois tem que você morre, melhoras. você acha que Tem- vai ter uma segunda chance? É isso? Tipo, morri, Não, Vai pro não. céu. vou ter Não, uma não. segunda chance. Alguém vai Morreu- vir me tirar daqui. Morreu. Vai dizer ele do que Pois é, eu. mas o purgatório... Desligou o interno- computador. Antes Purgatório é ele- pra quem tá isso aí mais não. ou menos ali. Mais ou O menos. pessoal que tá me ouvindo sabe o que é É, isso. a novela Viagem, quem não viu, vê no acho que- Globoplay. É igualzinho. Você Tá, acha o que você vai remake pro da céu viagem. direto, Eu Gordão? não. Não dá pra subir o gordão. Você acha que você vai pro céu direto? Lógico que vou, Mas sou você um não balão. vai. Você não vai. Você não Lógico que eu vai. vou subir a Não alma. vai.
Você tem muito pecado. Tem. Eu tenho. Então. Você come de todo mundo tem. escondido, Porra, lógico. no bolso. Ela gosta desse papo. Você sabe que a gente não abordou isso, hein, Emiliano? Não ri não, Não, senão ela ele tava acha que rindo tá do que eu falei que ele come Não ri não, Kit Kat. senão ele acha que ele tá engraçado, ele continua. Não ri não. E parei. acusa ela de gordofobia também. Ela é mestre, desculpa. Eu sei. Mas é um papo que você quer falar do purgatório, mas não, é o purgatório é do católico. Não. É no catecismo. É uma convenção do Papa Gregório Magno. Isso, é do catecismo. O catecismo se aprende. Não foi Dante que inventou? Mas o Papa Gregório Magno muito se apropriou aquele dessa armário ideia. lá do mas Magno isso Malta. entrou para o canonicismo. Você não acredita. Não é que eu não acredito, porque a teologia que eu sigo é a teologia reformada. Então, houve algumas mudanças, né? Desde que as 95 teses foram pregadas lá no castelo de Wittenberg, para contestar algumas interpretações, porque até então a Bíblia ela era inacessível. Só o alto clero da igreja que tinha acesso às escrituras, né? Elas não eram traduzidas para outras línguas. Depois ela começou a ser traduzida, né? Lutero teve um papel importantíssimo nessa jornada. E as pessoas passaram, então, a fazer os seus estudos e as suas interpretações, porque até então o Papa, né? Que Sim. O Lutero ficou puto. Sabe por que o Lutero foi o único que não morreu nas mãos do Papa por questão do catolicismo? Por quê? Por causa da imprensa. Porque quando o Lutero, Folha de São Paulo. Lutero conseguiu imprimir as ideias exatamente. Porque foi na mesma época que teve uma homenagem à imprensa brasileira. O Gutenberg, tanto é que, por exemplo, os caras aprenderam a Europa do Norte, ela se desenvolveu mais porque precisava ler a Bíblia. Então lá, como você tinha a Bíblia impressa, as pessoas E o reformado, quando você lê Weber, a ética do protestantismo, você vê que o cristão reformado ele tem ética do trabalho, que não é aquela ética contemplativa do católico cristão. Então você tem esse desenvolvimento por conta do cristão reformado também. Isso aí está em Weber. E tem o Calvino também, né? Tem o Calvino também. Calvino Salvador. Ele é o pai da reforma, assim, depois de Lutero, né? Ele que interpretou, ele foi uma cabeça muito iluminada, assim. A gente tem as Institutas de Calvino e diversas leituras, né? Literatura que ele deixou que são usadas demais na igreja presbiteriana, porque a nossa fé é uma fé confessional, então as confissões todas, tudo elaborado com base nesses estudos de Calvino. Assim como Armínio tá para a igreja pentecostal. Você vê, isso aí na Escandinávia acabou. Pois é. Acabou a igreja protestante lá. Mas virou tudo mesquita, cara. Nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana também porque ficou bem esses caras é aquele que tem... Otávio tá fora. Oi? Quem? Quem? Que Otávio? Mesquita, eu entendi. Mesquita. Você falou de Mesquita, ele veio com a gracinha. Otávio. É piadinha? Piadinha do Pavivi. Pior que essa é só mandar Ervic pro Calvino. Você é protestante, né? Lá os caras agora tem muito muçulmano e tal, tá meio que acabando porque lá ninguém mais acredita. Aí os caras vão lá, virou tudo hindu, não sei o que, vai lá pra... Mas cada um tem vai lá pra Índia, vira lá... Ninguém é obrigado a crer. Namastê. Mas acaba. Acaba, mas tem Acaba a própria sociedade. A própria sociedade ela vai acabando porque perdeu essa referência. Sim, perdeu os pais fundadores. Era tudo... sim, você tá falando que tem uma assimilação. Não tem mais igreja. Eu acho muito doido que aqui no Brasil somos mais de 80% da sociedade cristãos e o país fez caos. Aí você se pergunta, né, o que está acontecendo? A maioria não está vivendo a verdade do Evangelho, prega uma coisa, vive outra, porque para ser um país majoritariamente cristão, o país tinha que estar mais no eixo, né? Tinha que estar mais direitinho, né? É louco, né? Bem interessante. Pô, mas que papo bom, hein, muito Bela? Bom. Muito bom. Falou de nutrição. Você devia... O fuzil tá lá? Cadê o fuzil? O Renato sumiu, ó. Eles tinham que trazer ele aqui, pô. Derrubou. Não, mas foi bom. Olha ele. Fuzil. Valeu, fuzil. Fuzil, é o seguinte, você marcou um gol de placa e eu acho que a gente deve sair no auge. Porque foi muito boa a sua entrada. Isso. Agora corremos um risco, então, de não entregar da mesma forma, né? Por que não? Que a primeira... Porque ele é sensato.
Porque é o seguinte, vocês ficam falando de purgatório, eu dou até risada, irmão. Amanhã eu vou levar uma foto da estação de Taipas pra você. E ó, eu queria mandar um beijo pra Nininha, a que eu conheço há uns 9 anos. Nininha, grande Bela Falcone, que eu chamo de Nininha. Um beijo, você é uma pessoa maravilhosa e parabéns por tudo que você faz. Ô, Fufu. Nininha, saudade de você. E ó, ô, Fufu, compra pra mim vamos saber o seguinte. Ô, Fufu, peraí, compra um cabo pra mim. Uma capinha. Lightning. Não, falando sério. O Lightning. Não, eu preciso de um cabo. Carregador. Não, falando Cabo sério. C? Não, um USB, aquele que é macho e fêmea, o extensor de um USB. Vê quanto custa. Ô, moça, querida, você tem o cabo macho e fêmea, aquele extensor do USB? Tenho. Quanto que tá custando? É pro Emílio, desconto. R$100. Porra, R$100, tá louco? Caraca. Falou que é pro Emílio. Não, mas é a inflação. Não, mas ele... R$100. Ele não quer 50 metros, não, pô. É um cabo só. É um cabo. Não, mas eu vim pensado também na traseira da Paulinha aqui também. 100 pau tá caro. Quanto que você faz? R$20? Eu levo. 25? 50, Emílio. 50, aqui vai dormir. Não, mas é o preço. Porra, Mas é Mais um pau de céu. Mas caceta, Emílio. Não, muito mas você caro. quer o quanto também, Emílio? Não, eu vou na 25. Mais Ó, barato. deixa eu te perguntar. Não, é 50 Não, metros mas de cabo. aqui é igual. Não é igual, não. Aqui é igual. Deixa eu te perguntar. Não, aqui é... Ó, como é seu nome, querido? Amanda. Ó, R$15 eu levo. Tá muito caro, R$23 na 25. internet. Vai fazer, é pro Emílio, é pro Emílio. É pro Emílio. Vai fazer esse cabo. Deixa eu te perguntar uma coisa, querida. Vem cá, porque no seu tempo, tá? Pode demorar o quanto você quiser. Quem são essas duas pessoas? É da política. Eu não sei não, moço. Eu não assisto televisão não, mas esse aqui eu conheço, eu acho. Você conhece, você tem que saber o nome. É o Salgadinho. Não é ele. Rogério Emílio. Eu não Tá conheço. sabendo legal. É o Emílio. Tá sabendo legal aqui, Depois da viagem. O Emílio tá uma bolacha, velho. Até caiu. Travou, olha lá, ó. Travou. Até travou. Sempre dá essa travada. Precisa arrumar um link, né, Dedê? Mas bom. Não, tá melhor Mas que a ele Nokia. saiu bom. Lembra a Nokia? Nossa Senhora, a Nokia era horrível. Muito bem, vamos agradecer. Ô, Bela, puta, venha quando você Peraí, quiser. deixa eu só esclarecer uma coisa, gente. Eu não conheço esse moço, tá? Não, como não? sei quem Fuzil? é Nininha. Não, é o Fuzil. Eu até inalei meu óleo essencial aqui depois dessa pra eu ficar mais calma. É que ele... Fufu. É É o que herói do Brasil. Não, Meu olhinho de lavanda pra ele ficar mais chamou o calma. Tarcísio ontem de Tatá. Ele tem Agora intimidade. quer intimidade Não, mas com a eu preciso turma. esclarecer porque meu marido tá assistindo também, né, Emílio? Não Ah, pode me sim. botar em saia justa Qualquer assim. coisa, Imagina. manda Mas ele não oferece Rede perigo. nacional. Ele é de Thai. Fuzil. Ô, Bela, obrigado por você ter vindo. Já ganhei Manda um outro abração time. pro Obrigada, teu marido. O papo Mando. foi muito bacana, muito legal. Obrigada. Galera, me segue no Instagram. Vou fazer a minha publi aqui, ó. Me segue @, Bela Falcone. No YouTube também, em breve também tô estreando lá no meu canal. Hoje eu tenho live às 16 horas pra falar de óleos essenciais e como empreender comigo. Ó, Boa, Nininha. óleo de Nesse ramo. lavanda, tea tree. O Zuzu que gosta desse. Eu gosto Zuzu Terra. É a sogra Sem dele. gesto é o melhor. Zengest é o melhor, deixa eu te contar. Deixa eu Sim. falar. Melhor- eu o uso melhor é o quê? empreender na Lavanda pra dormir, Não, tea Zen- tree pra O cicatrizar. Morgado usa pra emagrecer. Sem gesto é o melhor. Zengest é o melhor que existe no mundo. Passava um Ô, hortelã Gordão, você pimenta. vai pro purgatório. É, você vai, a gente se encontra lá e faz um pânico lá no purgatório. Por quilos mortais. Vai rolando. Você acha que você não Vamos faz? pro break, não? Põe a foto do purgatório aí, ó. Achei que você ia falar Eu vou põe botar a do foto Morgado. depois pra vocês. Maravilha. Vamos pro break. Obrigado, viu, Bela? Beijo, obrigada.